vida também da sua esposa, pastora Maria. Deus abençoe. Deus abençoe esta obra. Deus abençoe esta igreja de uma forma muito especial. Me sinto feliz em estar aqui, até porque nós já viemos muitas vezes para participar de vários eventos, não somente pelo convite que nos foi feito, e viemos não somente para honrar o convite, mas porque é gostoso estar aqui, para poder servir a Deus e louvar o nome do Senhor. Eu venho acompanhado da minha digníssima esposa, missionária Vânia, e tem duas filhas minhas que devem estar por ali, está atrás daquela montanha ali. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, louvado seja Deus, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 9. Amém? O texto da palavra do Senhor nos diz da seguinte maneira: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós, olhando para este texto, nós observamos aqui algumas coisas importantes para todos nós. Eu posso observar aqui alguns privilégios de Deus para a igreja nesses dias, para a sua igreja. E o apóstolo Pedro, ele expressa esse privilégio, esses privilégios de Deus para a igreja. A igreja, no tempo que vivia o apóstolo Pedro, não estava muito bem. Não espiritualmente, mas na perseguição. Ela estava sendo arduamente perseguida. E os irmãos sofriam com esta perseguição, mesmo de cabeça erguida, olhando para Jesus, crescia, mas não era fácil para a igreja. Quando o apóstolo Pedro escreve a sua primeira carta, conhecida como uma carta geral para todas as igrejas, não direcionada apenas para uma igreja, o apóstolo Pedro, ele tem a intenção de consolar aqueles irmãos, de sorte para que eles venham prosseguir na caminhada e não desistir e não olhar para trás. E eles
glorifique a Deus, a tua vida seja verdadeiramente uma vida de glorificação ao Senhor, que aonde você for, aonde você estiver, que a sua vida seja verdadeiramente uma vida de glorificação a Deus. Porque, irmãos, uma coisa é nós estarmos na igreja, e fora da igreja, quem somos nós? Será se somos as mesmas pessoas que somos na igreja? Nós precisamos glorificar a Deus, não é só na igreja, é também em casa, é no trabalho, é na escola, viver uma vida de glorificação a Deus em casa, na igreja, na escola, na profissão, no trabalho, aonde você for, que tudo que você falar, tudo que você pensar, da maneira que você agir, venha simplesmente glorificar a Deus. Então, quando eu olho para esses privilégios, que são 4 privilégios, o primeiro é que nós somos uma raça eleita, ou seja, nós somos uma geração eleita, Deus nos escolheu. A Bíblia Sagrada diz em João, capítulo de número 15, e o versículo de número 16, a Bíblia fala que João escreve o que Jesus falou. E a Bíblia diz da seguinte maneira: não fostes vós que escolhestes a mim, disse Jesus, mas fui eu que escolhi a vocês, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vô-lo conceda ou concederá. Então não fomos nós que escolhemos Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Não foi nós que achamos o Salvador, foi Ele que nos achou. Porque quem estava perdido não era Ele, quem estava perdido era nós. E Jesus mesmo disse que olhava para os homens como ovelhas desgarradas sem pastor. Foi Ele que nos achou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos escolheu. Nós somos a escolha de Deus na terra. Talvez você poderia dizer, mas pastor, tantas pessoas ricas, que poderia dar um investimento tão grande no reino de Deus, e o Senhor escolheu a mim. Olha, pastor, estou até desempregado. E Ele escolheu a mim, não sei porquê. Eu não sei porque Ele escolheu a mim, que eu não tenho nenhuma casa, eu vivo de aluguel. Olha, pastor, eu não tenho muito conhecimento. É verdade, irmãos, Pedro também não tinha. E Pedro se tornou como um doutor da palavra do Senhor, um pescador. Você já ouviu falar que pescador escrever livros? Pedro escreveu 2 livros e ainda explicou tudo sobre a vida de Jesus para Marcos. Marcos não era discípulo do Senhor. Como é que ele escreveu o evangelho? Alguém contou tudo o que se aconteceu. E Pedro explicou para Marcos, e o seu nome João Marcos, ele explicou para Marcos tudo o que aconteceu, tudo o que Jesus fez, e ele escreveu o evangelho, segundo o que Pedro havia falado para ele. Um pescador se tornou escritor, e também ele se tornou um dos grandes discípulos do Senhor. Pregou o evangelho, a primeira mensagem pregada após a ascensão do Senhor foi ministrada pelo apóstolo Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, as pessoas traziam os doentes para que, se todavia a sombra de Pedro passasse nos doentes, eles ficassem curados. E você sabia que eles ficavam curados mesmo? Mas não era a sombra de Pedro que curava, era o Deus que estava na sombra de Pedro curando, era o Deus que estava nos lenços de Paulo curando. E Deus faz assim mesmo, irmãos. Deus sempre faz milagres. Eu costumo dizer que Deus, ele sempre faz milagre, é só Ele que faz, mas Ele nunca faz sem a participação do homem. O homem sempre está envolvido nos milagres de Deus. Observe bem, quando se trata do abrir do Mar Vermelho, lá estava Moisés. Por que Deus não mandou só um anjo e fez? E quando foi para abrir o Rio Jordão, lá estavam os sacerdotes que entraram, pararam no meio do Rio Jordão e o povo passou depois, os sacerdotes foram. E tinha que ter a participação do homem também. E Deus faz assim, Deus faz milagre, até mesmo
machado flutuar, mas sempre os milagres com a participação do homem. Faz com que o azeite não venha parar, terminar na botija, e muito menos a farinha na panela, mas sempre haverá a participação do homem. Sabe o que significa isso? Que Deus quer fazer milagres através de você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia também diz, nessa escolha de Deus, que nós somos a geração eleita de Deus. Como escolha de Deus, a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele começa a escrever aos Efésios, que vivia em uma cidade de pura idolatria, onde eles adoravam a grande rainha e deusa Diana. E a Bíblia Sagrada diz que ele escreve, versículo 3, versículo 4, ele diz que começa a expressar uma expressão de adoração, e ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Já imaginou? Deus escolheu você antes de o mundo existir. Você já era um projeto que estava na mente de Deus. Antes de Ele criar este planeta, você já estava bem escondido nas memórias de Deus, porque Ele ia criar o mundo, Ele ia criar Adão. Depois da Adão vinha a descendência, mesmo sabendo que Adão iria pecar, mas Ele estava de olho em você. Sabia que quando tua mãe nasceu, o projeto dela estava em andamento, e você nasce. Você escolha de Deus. Você poderia ter sido um aborto. E por que não foi? Porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. É a escolha de Deus. A Bíblia Sagrada diz em João capítulo 13, versículo de número 18, diz que o Senhor Jesus, ele fala que ele sabe quem ele escolheu. Ele conhecia a todos. Não precisa de ninguém dizer para Jesus sobre você. Ele conhece você. Ele conhece os teus sonhos, Ele conhece os teus projetos, Ele conhece, sabe aquilo que te dá mais alegria e aquilo que te dá mais tristeza. Ele conhece os teus inimigos, Ele conhece tudo sobre você. Sabe onde tu mora, onde tu trabalha. Ele conhece cada lágrima da tua vida, dos teus olhos, quando rolam sobre o teu rosto. Ele sabe tudo sobre você. Mas isso não significa que você não deve conversar com Deus e dizer o que você gosta, o que você ama. Ele escolheu você, conhece você, mas quer que sempre você converse com Ele. Não existe aquele detalhe de colocar lá um cartaz com uma oração e dizer: Senhor, eu já tenho orado tanto por isto e ainda não tive resposta. Se o Senhor quiser continuar ouvindo, minha oração já está no cartaz. Não precisa mais eu ficar todo o tempo a pedir, já estar aqui, tá bem? Não esqueça, todo dia leia lá aquele negócio que eu escrevi. Mas não é bem assim. Nós precisamos compreender, na verdade, que precisamos de dialogar com Deus e conversar com Deus sempre, todo dia e a cada dia. Lucas capítulo 18, versículo de número 17, quando Jesus, ele fala sobre a parábola do dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Ele conta a parábola de uma viúva que foi sempre até um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens, e pedia para que aquele juiz fizesse justiça com respeito ao adversário dela, com respeito à situação dela. Mas aquele juiz sempre expulsou aquela mulher, não queria saber dela e também não iria resolver o seu problema. Mas sempre aquela mulher não desistia, ela ia e sempre estava lá. E aquele juiz toma a decisão de que a partir daquele momento iria resolver o problema daquela mulher. Porque simplesmente, assim como ele não temia a Deus e não respeitava os homens, mas como aquela mulher molestava, estava sempre lá, sempre a perseverar no que ela queria, ele toma a decisão de resolver a situação daquela mulher. E Jesus chega e diz: olham o que fez este juiz iníquo. Mesmo não temendo a Deus, resolveu a situação desta mulher, nem respeitava os homens. Olha, quanto mais vosso Pai que está nos céus, porventura, Ele não irá fazer justiça a todos
todos os seus escolhidos, então o Senhor nos faz justiça. Ele não quer que você nunca faça justiça com tuas próprias mãos. Eu sei que existem situações que dá vontade de a gente ir lá e querer resolver, mas tem hora que é bom entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Deus sabe trabalhar, irmãos. Deus sabe fazer as coisas bem feitas, e sem precisar que você o ensine. Às vezes nós queremos ensinar até mesmo o próprio Senhor. Eu lembro da história de um homem que o seu rei havia convidado aquele servo, aquele homem, para caçar. Eles foram, depois de uma longa caçada, de repente veio um animal muito grande, uma onça, e se apegou àquele rei, e naquela luta de querer matar aquele rei, a onça conseguiu arrancar um dedo daquele rei, segundo a história que eu li. E aquele servo tentou fazer alguma coisa, expulsou aquela onça, eles dois vieram, mas o rei ficou tão indignado porque o servo não o protegeu, não o guardou, porque a vida do servo era dizer: rei, Deus faz tudo bem feito. E naquela caçada, parecia que as coisas não foram do jeito que o servo, que temia Deus, havia explicado para o rei, que Deus sempre faz tudo bem feito. Deus não erra nunca. Até na escolha que ele fez, ele não errou quando escolheu você. E aquele rei decidiu colocar aquele servo na prisão, e colocou na prisão por algum tempo. Depois de o rei estar bem melhor da sua mão, mas já não tinha um dos dedos, foi caçar. Outra vez, ele gostava muito de caçar, foi com alguns servos, e de repente uma tribo que vivia naquele lugar onde ele foi caçar, pegou o rei, e os servos fugiram. Eles pegaram aquele homem, não sabia se ele era rei, que queria sacrificar aquele rei, sem saber que ele era rei, mas queria sacrificá-lo ao seu Deus. E de repente eles percebem que ele não tinha um dos dedos das mãos, e resolve mandar aquele homem embora. É interessante, irmãos, que ele chega e vai até a cela onde estava, na prisão onde estava o servo. E ele diz: olha, agora sei que Deus faz tudo bem feito. Olha, aquele dedo que eu perdi salvou a minha vida. Se eu não tivesse perdido o dedo, eu estaria morto agora. Deus faz tudo bem feito. Depois disse para aquele servo, e aquele servo agradeceu a Deus. Mas ele disse: olha só, que tem uma coisa que eu não compreendo. Por que Deus deixou você tanto tempo na prisão? Se você falou a verdade, você fez tudo direito, tentou me convencer que Deus fazia tudo certo, e Deus permitiu você ficar na prisão, mas por quê? E ele disse: rei, Deus faz tudo bem feito, porque se eu tivesse ido com o Senhor, eu teria sido preso e teria sido morto. É uma prova que Deus faz tudo bem feito. Permitiu eu estar na prisão, mas não permitiu eu morrer. Deus faz tudo bem feito. Meus amados irmãos, Deus, ele faz justiça aos seus escolhidos. Isto é um privilégio, ser escolhido por Deus. Eu me sinto escolhido por Deus, e você deve se sentir assim, escolhido por Deus. Nós fomos escolhidos pelo Criador. Nós fomos escolhidos por Deus, não por causa da nossa posição social, não por causa da nossa condição financeira, não por causa da nossa beleza, altura ou idade. Deus nos escolheu porque Ele nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos escolheu através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O segundo privilégio da igreja do Senhor, o segundo privilégio que Deus fala através do seu servo Pedro para nós, é que nós somos sacerdotes real. A Bíblia diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Quando se fala de sacerdócio real, está falando de um sacerdote da realeza.
Ou seja, além de termos sido escolhidos, precisamos entender por que Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu somente por nos escolher. Deus não erra nunca. Ele tem o seu propósito, Ele tem os seus projetos. Escolheu você para você ser um sacerdote do Senhor. Talvez você pare e pense, para todo mundo ser pastor? Pastora? Não foi isso que eu quis dizer. A função de um sacerdote, irmãos, era de interceder pela nação, de interceder pelas pessoas. A outra função do sacerdote era de fazer sacrifícios pelo povo, ou pelo pecado ali naquele momento. A outra função do sacerdote, a atividade dele todos os dias, era viver uma vida consagrada a Deus. Deus, quando te escolheu como sacerdote, é porque Ele quer que você interceda. Irmãos, intercessão significa a gente sentir a dor de parto de um filho que não é nosso. É a gente sentir a mesma dor, é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Às vezes nós fazemos aquela oração egoísta. Oramos, nos prostramos diante de Deus e logo pedimos: Deus, abençoa a minha vida. Abençoa a vida do meu marido, da minha esposa e dos meus filhos, Senhor. Todo mundo abençoa. Mas a gente não ora por aquele que pediu oração para nós. Por a vida do pastor, da pastora. Por a vida de cada um dos irmãos. Ore, interceda. Talvez você diga: pastor, e se eu interceder e orar tanto pelos outros, esquecer de mim? Amém, não importa, a gente pode esquecer. Deus é que nunca esquecerá de você. Então Deus sabe o que você mais precisa, sabe das tuas necessidades. E é Ele quem supre as nossas necessidades. Meus amados irmãos, como sacerdotes de Deus, a Bíblia diz em Apocalipse 1:6, que Ele nos fez reino e sacerdotes. Ele nos fez sacerdotes, sacerdote de Israel. Isaías 61, verso 6, fala que Ele, mas vós sereis chamados de sacerdotes. Ou seja, aquele que vai interceder. Precisamos interceder. Uma outra coisa sobre a questão de sacrifício. Talvez a oração hoje seja um dos maiores sacrifícios que um crente ou um homem possa fazer. Porque não é fácil orar, irmãos. Não é fácil. Eu lembro quando Salomão, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, alguns versículos antes, Salomão orava ao Senhor. Porque ele tinha construído o sonho de Davi. Ele tinha construído aquilo que Davi sonhou em querer fazer. Davi queria construir uma casa do Senhor, mas o Senhor não permitiu. Por quê, pastor? Porque simplesmente as mãos de Davi derramaram muito sangue. Mas Deus disse que Salomão iria construir. Então Salomão constrói um templo, mas não era qualquer templo. Foi o templo mais lindo que existia no mundo, irmãos. As pessoas vinham de longe, do Oriente, a rainha de Sabá vinha e veio só para ver a sabedoria de Salomão. Não somente em palavras, mas nas suas ações. Ela viu o templo e ficou encantada com aquilo que Salomão fez. Mas mesmo dele ter feito tudo aquilo, o povo não estava bem espiritualmente falando. Porque Davi já era velho, Davi já não andava nas cidades tribais, Davi já não acompanhava os problemas do povo, e os problemas se agravaram. O tempo passou, os problemas vieram. Quando Salomão assume o reino, as coisas não estavam bem, nem a terra estava produzindo como devia produzir, porque o povo estava pecando a cada dia mais. E ele, querendo uma solução, orou ao Senhor, pediu a graça de Deus. E Deus disse: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Com certeza o povo tinha errado, com certeza a terra não podia produzir, mas Deus é o Deus das promessas, e aquele que promete cumpre com a sua palavra. A palavra do Senhor não volta vazia, ela sempre faz o que apraz ao Senhor. A palavra de Deus tem os seus propósitos. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. E uma certa vez ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para
a vida. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Naquele momento, Deus apenas diz para Salomão: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar, ou buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Irmãos, como é bom nós orarmos ao Senhor, porque oração é diálogo, é conversar com Deus. Quando você conversa com Deus, alguma coisa vai acontecer. O diabo não aplaude, não vai ficar na plateia te aplaudindo ou aplaudir você quando você está em oração com Deus, porque enquanto você ora, Deus irá trabalhar, irmãos. A Bíblia Sagrada diz que no capítulo 42 e verso 10 do livro de Jó, enquanto Jó orava, intercedia pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Observe bem, Jó orava pelos outros, mas Deus resolveu o problema, não foi logo dos outros, Deus resolveu o problema de Jó. Esse é um segredo da intercessão. Quando você ora por alguém, não pense que Deus vai logo resolver a situação deste alguém. Ele logo vai resolver a tua situação. E você descobre, quanto mais eu orar pelas pessoas, mais Deus vai cuidar também das coisas que eu necessito. Ou seja, quando você priorizar, colocar as coisas de Deus, o reino de Deus como prioridade em tua vida, então Deus colocará as tuas coisas e necessidades como prioridade na vida dele. Às vezes nós priorizamos as nossas coisas e esquecemos das coisas de Deus. O que foi que Jesus falou no capítulo 6 de Mateus? Ele disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Depois as outras coisas serão acrescentadas, acréscimos, Deus te dará. Mas nós fazemos às vezes ao contrário, a nossa confiança está tão pequena. Se Jesus disse, se nós tivermos fé do tamanho de uma semente de mostarda, diremos até o monte para se jogar nas águas e assim acontecerá. Como é que está a nossa fé? Será se é menor ainda do que um grão de mostarda? Será se a nossa fé está tão pequena que ao ponto de que nós não venhamos mais confiar tanto no Senhor? Jesus disse que nós devemos pedir o pão nosso de cada dia, não é de cada mês. Pensar não em si no amanhã. Não estrague, irmão, o teu dia por causa do amanhã que ainda não veio. E você nem sabe se ele irá existir. Porque quem determina o dia de amanhã não é você. O dia de amanhã é recheado de planos e ansiedade. Mas a ansiedade, ela vira inquietação. Um crente inquieto não para pensar nas coisas de Deus. Um crente inquieto não dá para pensar em Deus. Por isso Jesus disse em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. E Jesus continua, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. É interessante, irmãos, que muitas das vezes nós pregamos algo que é só uma questão de leitura. Digamos que a gente acha até mesmo que Jesus foi preparar lugar para nós. Ele não foi não, irmãos. Esse pastor não diga isto, a Bíblia diz que o senhor acabou de ler. Eu não li isso não, e nem recitei. Eu disse, olha, não se turbe o vosso coração, é o que está escrito. Credes em quem? Em Deus. E Jesus continua, crede também em mim. Na casa de meu pai, há. E esse há, irmãos, é do verbo haver, existir. Ele disse, na casa de meu pai existe, já há muitas moradas. Aí ele continua e diz, se não for assim, então vou dizer de outra forma, eu vou lhe teria dito, vou preparar lugar, e depois de preparar lugar eu virei outra vez, para estar com vocês, morrer por vocês. Está tudo pronto, irmãos. Quem deve se aprontar é eu e você, como sacerdote, de viver uma vida santa. É nós que devemos nos aprontar. O céu já está pronto. Lá o que não está pronto é os moradores.
moradores e que nós precisamos morar lá no céu, mas estes moradores precisam estar preparados. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, já estão tudo lá. Já existe muitas moradas. Se não for assim, eu teria dito, vou preparar lugar, se eu for, e vos preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Aí é diferente. A gente tem que acreditar que já está tudo pronto. Não fique ansioso, como se Jesus, será se ele já terminou, ele está demorando, porque ainda não terminou lá o condomínio que a gente vai viver? Não, senhor, irmãos. Já está pronto. Quando ele desceu do céu, foi para dizer, está tudo pronto. Eu vim só para ajeitar. Já mandei um que preparou o meu caminho, já ajeitou, estou aqui pronto. Para ajeitar e dizer para vocês como é que se ajeita. Como é que se apronta. E uma das coisas era a humildade, né? Que a gente não dava para aprender com Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Mateus e assim vice-versa. E Jesus chega e diz no capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e... Não dá para aprender mansidão com o pastor Tiago, ele é manso, né? Mas vai ter um dia, meu filho, ai Jesus. Pergunta para a esposa dele se ele é tão mansinho como ele é na igreja. Às vezes humildade mesmo, só nós aprendemos com Jesus. Não dá para aprender humildade no curso teológico, na escola bíblica. Não dá. A gente aprende humildade com Jesus. Podemos aprender a teoria da humildade, mas humildade mesmo só com um bom relacionamento com Jesus. Aí sim a gente aprende. Irmãos, em terceiro lugar, eu não posso passar do horário que o pastor disse, depois de meia-noite, não posso passar, tá bem? Em terceiro lugar, o terceiro privilégio que Deus nos concedeu à igreja, primeiro foi que nós somos geração eleita, fomos eleitos, escolhidos por Deus voluntariamente. Em segundo lugar, nós fomos feitos sacerdotes para interceder, para também nos sacrificar em prol dos nossos próprios erros. Devemos chorar mais. Você lembra daquele tempo que nós às vezes íamos para a igreja, mas levávamos um lenço, né, para enxugar as lágrimas. Não é porque está frio não, mas é porque nós chorávamos na presença do Senhor. Deus me perdoa, eu errei, eu falhei, eu fracassei. E chorávamos na presença do Senhor. Precisamos chorar mais. Sabe por quê? Porque bem-aventurados os quê? Por quê? Porque eles serão consolados. Amém? Pronto, e também viver uma vida santa, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor, disse Hebreus, tá bem? O escritor aos Hebreus diz que sem a santificação ninguém vai ver o Senhor, e que o Pai, vosso Pai, vos santifique em tudo, tanto corpo, alma e espírito. Vivamos uma vida santa. Jesus mesmo, em João capítulo de número 17, versículo 17, Jesus em oração, ele dizia, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Pedro disse, sede santos como eu sou santo, em nome de Jesus. O terceiro, então, somos uma nação santa. O Senhor nos escolheu para sermos santos, tá bem? Pastor santo como a Virgem Maria? Não é isso não. Santo significa ser separado, ou estar distante. Pastor, distante dos irmãos? Não. Está distante do pecado. Está separado de tudo aquilo que Deus não gosta. De tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, tudo aquilo que Deus diz, não faça mesmo. Foge. Paulo disse uma vez para Timóteo, foge da prostituição. Por quê? Prostituição é pecado, irmãos. É uma das obras da carne. Em nós habita duas naturezas, irmãos. A natureza do novo homem, mas do velho homem continua ainda. E, com certeza, essa natureza que quando vem a tentação para derrubar você, destruir você, fazer você pecar, só vai vencer a natureza que você mais alimenta. Ou seja, a natureza, a nova natureza, aquela que Jesus um dia deu a você, que você nasceu de novo, ela está mais forte, amém? Sabe por quê? Porque você está em oração, é porque você está lendo a Bíblia, e a Bíblia diz da seguinte maneira, não é só de pão que o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Você alimenta a alma, você alimenta o espírito, e o novo homem se torna forte.
Eu aprendi que nós devemos não vir para a igreja para ser cheio. A gente deve vir para a igreja cheio. Pastor, a gente vem cheio, na igreja a gente só faz transbordar. Entendeu? E pastor? Porque crente, irmãos, ou aquele que acredita no Senhor, ele tem que entender uma coisa. A gente não vem para o culto assistir o culto. Quem assiste só observa, dá a sua opinião e as suas críticas sobre aquilo que assistiu. Quando a gente assiste um filme, a gente só está ali a ver. Olha, assiste o filme, dá depois nossas críticas. Gostei do filme, mas teve uma parte que eu não achei legal. Não gostei não. E tal. E demos as nossas opiniões. A gente não vem para o culto para dar nossas opiniões, simplesmente. Claro que todo mundo é livre para dar a sua opinião. Mas o que a gente vem fazer na igreja? O que a gente vem fazer no culto? Em primeiro lugar, adorar a Deus. Então alguém pergunta para você, você vai lá na igreja, lá da plenitude da palavra, o que você vai fazer lá? Eu vou adorar a Deus. Não, mas lá hoje tem um estudo, olha, vai ter um estudo, mas o principal propósito é adorar a Deus. Eu vou adorar a Deus aprendendo. Eu vou adorar a Deus ensinando. Eu vou adorar a Deus em oração. No momento do louvor, eu vou adorar a Deus. Irmãos, a vida de um crente que vive em santidade, separado do pecado, separado do mundo, e o próprio Deus diz, não ameis o mundo, através de João. E nem no que no mundo há. Porque no mundo há concupiscência da carne e dos olhos. E olha, quem ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe por quê? Porque o mundo passa. E a sua concupiscência também. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, segundo diz a Bíblia Sagrada. Aquele que faz a vontade de Deus, ouve a palavra, crê na palavra, vive a palavra de Deus. E coloca a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. A palavra de Deus é o elo, é o meio de santificação. Você não consegue viver uma vida de santidade através da oração. A oração é o sinal de uma vida santa. Você tem que orar. Mas somente a palavra consegue te fazer santo, porque é ela que te mostra o caminho que você deve seguir, é ela que diz para você que ela é lâmpada para os pés e luz para o teu caminho, é ela que diz que guardando a palavra no coração, você evita de pecar contra Deus. É assim, irmãos, pastor, e a oração? A oração é uma continuação dessa santidade. A oração, você pede a graça de Deus. Deus não deixou cair. Aí Deus disse, meu filho, vai ler minha palavra. Aí você lê a palavra e sabe o que é certo e o que é errado. A escolha agora é sua. Se tem uma coisa que nunca sai das nossas memórias, das nossas vidas, da nossa história, do nosso princípio, é sobre o jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Aí você vai na internet. O que significa isso para nós? É que lá tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem coisa que você pode talvez extrair, bom para você, mas tem coisa que não é bom para você nem ler e muito menos ver. Porque isso pode ser o princípio da tua queda. Então, vou assistir hoje um filme. Pronto, não está proibido. Mas se tiver coisa melhor, faça. Se tem coisa para você fazer de melhor, lê tua Bíblia. Não vai ler. Dá para cantar? Dá para cantar. Pastor, porque eu quero me distrair um pouquinho. Pô, vai te distrair então na oração, no louvor, na adoração. Faz alguma coisa. E com certeza você vai, você cresce na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Mas também não é proibido assistir um filme, principalmente quando o filme toca o teu coração e que mexe, ainda mais quando se tem agora um acervo de livros, de filmes evangélicos. Mas mesmo os filmes evangélicos devem ser analisados à luz da Bíblia, porque tem tantos filmes que estão fazendo aí, fizeram de Noé, que aquilo é uma aberração, desculpa a expressão da palavra, é uma aberração, irmãos. Nós precisamos entender e compreender a palavra do Senhor. Efésios capítulo de número 5, versículo 27, Jesus diz
através do seu servo, Paulo, que ele apresentará diante do Pai uma igreja santa. Não vai daqui qualquer pessoa. Vai uma pessoa que ouviu a palavra, entendeu o Evangelho, compreendeu o Evangelho, se rendeu ao Evangelho, e agora ele vive o Evangelho. O apóstolo Paulo disse, olha, não vive mais eu, é Cristo quem vive em mim. A vida que agora vivo nesta carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, vive esta vida, isso não é fanatismo. Pelo contrário, isto é a vontade de Deus para a tua vida. Deus não te escolheu para ser qualquer um. Deus te escolheu para ser santo, para fazer a diferença neste mundo. E para, irmãos, terminar, o povo de Deus, o quarto privilégio de propriedade exclusiva de Deus. Observe bem, no verso 9, ele fala sobre a questão povo adquirido, não somente comprado, mas exclusivo de Deus, de propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia Sagrada nos mostra em muitos textos bíblicos que nós, a partir do momento que Jesus nos comprou com o seu próprio sangue, passamos a ser dele de propriedade exclusiva. Nunca esqueça estas palavras, guarde-as na tábua do teu coração. Escreve mesmo na tábua do teu coração, tá bem? Você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Dá para ficar de pé? Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é a geração eleita do Senhor. Deus escolheu você para ser sacerdote, para viver uma vida santa. E nunca esquecer que você é propriedade exclusiva do Senhor. Porque quando você disser, eu não sei, mas nunca esqueça, Deus sabe todas as coisas. Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. E nunca esqueça, quando você pensar que está fraco, meu irmão, não esqueça do Senhor, porque Ele é forte. O apóstolo Paulo orava por um espinho na carne, por 3 vezes orou, mas não veio a resposta que ele gostaria. Nem sempre obteremos de Deus tudo aquilo que queremos, mas pode ter certeza que Deus te dará tudo aquilo que você precisa. Nem sempre ouvimos no culto o que gostaríamos de ouvir, mas sempre ouvimos o que nós precisamos ouvir. Pastor, mas se não servir para hoje, vai servir para amanhã, porque, irmãos, o dia de amanhã não nos pertence, é verdade, mas tem uma coisa: se nós fecharmos os olhos aqui na terra hoje, nós iremos abri-lo lá no céu, porque o nosso caminho é o céu, meu irmão, o nosso destino é o céu. Eu não aceitei a Jesus, você não aceitou Jesus para ver se vai dar certo, não. Você aceitou Jesus porque vai dar certo sim, mesmo que o diabo não queira, mesmo que ele não te aplaude, a tua decisão não importa. Você não vai viver a vida de Deus pelos aplausos dos outros, e muito menos do diabo. Ele vai te perseguir, mas maior o que está em nós. Quem crê assim, levante sua mão. Maior é o que está em nós, e Deus te ama. Você faz parte de um povo que Deus comprou e selou com o próprio Espírito Santo. Selou. Irmãos, quando se fala de selo se trata de garantia, irmão. Você, quando vai enviar uma carta para um outro país, uma outra nação, ou para uma outra cidade, precisa de um selo ou de um carimbo. Quando não se tem um selo, deve-se ter um carimbo. Esse carimbo te dá simplesmente garantia. Sabe o que é isto? Quando o Espírito Santo desceu do céu e você aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo te selou. Deus selou você, fazendo com que você fizesse parte agora do seu reino. Está nas mãos dele, e ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. E além de tudo isso, este selo na tua vida é a garantia. Porque mesmo que muito disse você que vai para o céu, como? Pela garantia que somente Deus consegue dar.
não vai para os céus perfeitos. Eu não estou diante de uma igreja perfeita. Eu não estou diante de pessoas que não erram, que não pecam, que não falham. Porque esse que vos fala também erra, também peca. Nós somos pecadores, mas tem uma coisa: pecadores lavados, que um dia foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Pecadores que a cada dia mais estão a buscar uma vida de santidade. Pecadores que vêm para o culto para aprender a palavra, não somente para aprender, mas também para viver esta palavra, como segundo a Bíblia Sagrada mesmo diz: quem ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio os vendavais, veio a chuva, veio os ventos, bateu com força, com ímpeto, e a casa não caiu. Por quê? Porque a casa estava alicerçada, bem plantada, como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. É por isso que a Bíblia Sagrada diz no Salmo de número 1: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, mas permanecem. Os ímpios, os que não querem saber de Deus, não são assim. São como uma moinha, como uma folha seca caída no chão. Deus conhece o caminho dos justos, mas sabe que o caminho dos ímpios perecerá. Deus sabe para onde o ímpio vai, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus lançará no inferno o ímpio e todas as nações que se esquecem de Deus. Mas o justo, Deus sabe para onde ele vai. Diga comigo assim: eu sei para onde eu vou, e este lugar já está preparado. Amém? Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Só curve a sua cabeça, por permissão, fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Te pedimos a tua graça sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, que com certeza, Senhor, não veio a perder tempo na igreja, não perdeu. Pelo contrário, ganhou, Senhor, porque enquanto cantamos, enquanto oramos, enquanto nós lemos a Bíblia, enquanto nós ouvimos a palavra, Senhor, nós não perdemos, nós ganhamos, meu Deus, Senhor, o privilégio de nós podermos viver uma vida santa, o privilégio de saber, de compreender, Senhor, que fomos escolhidos não pelo homem, mas fomos escolhidos pelo Senhor, que estamos na igreja, não pela escolha humana, mas pela escolha divina. Senhor, te louvamos também, porque aprendemos que nós somos sacerdotes, Senhor, ou seja, meu Deus, nós não estamos aqui como inúteis, Senhor, nós fomos chamados, já nos deu uma garantia, uma função, um dom de interceder, de orar, de viver uma vida diferente. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos deu, meu Deus, de viver uma vida santa, de uma vida diferente. Senhor, ajuda-nos a cada dia mais a abandonar o pecado e nos apresentar diante de Ti, Senhor, como servo santo, agradável ao Senhor. Deus, aprendemos também que nós pertencemos ao Senhor, e o Senhor irá levar para o céu somente aqueles que pertencem a Ti, que um dia o Senhor comprou, selou e agora vai levar para o céu. Senhor, graças te damos por tudo. Abençoa a igreja, abençoa o pastor, abençoa a sua esposa, a pastora, abençoa, Senhor, este ministério, que esse trabalho prospere, cresça e teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, nós a te oramos e nós te agradecemos. E todos dizem amém. Amém. Graças a Deus. Como igreja, nós queremos agradecer em nome do Senhor Jesus a palavra que foi trazida pelo pastor Henrique ao coração dessa igreja. Louvamos verdadeiramente, agradecemos verdadeiramente a Deus por essa oportunidade. Eu particularmente, pastor, aproveito para lhe dizer que sempre esperei por esse momento de ouvir o pastor pregar, porque eu nunca ouvi, né? A gente já se conhece há tanto tempo, mas nunca ouvi o pastor pregar. Sei que é um homem de Deus, sei que é missionário, é uma mulher de Deus, conhecemos, né? Temos essa ligação com a igreja. E louvo a Deus por esse dia, louvo a Deus por esse momento, porque sei que falou tremendamente ao coração da igreja. Sei que a igreja reconhece a voz de Deus e obedece, amém?
Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus por tudo isso. Senhor, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu poder, Senhor. Obrigada, Deus, nós como Tua igreja, Deus, queremos Te agradecer por esse momento, Pai, por essa oportunidade, Deus. Te agradecer pela vida do pastor Henrique e da sua esposa, a missionária Vânia, Senhor Deus. Oramos, ó Deus, levantamos nosso clamor pelo seu ministério, Pai, pela sua igreja, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Vem, Deus, com bênçãos sem medida, Pai, sobre esse ministério. Pai, abençoa cada irmão, Deus, daquele lugar. E acrescenta, Deus, acrescenta aqueles que hão de ser salvos, Deus. Faz prosperar cada vez mais, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o fogo do Teu Santo Espírito não se apague, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que venha queimar continuamente, Deus, naquele altar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos como Tua igreja uma bênção especial sobre esse casal, Deus, sobre seus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Concede os desejos do coração deles, ó Pai, que estão alinhados com o Teu coração, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós como Tua igreja, Deus, os abençoamos com toda sorte de bênçãos espirituais, Senhor. Porque Tu já os abençoaste, Deus. Nós Te agradecemos, ó Pai, por este dia. Te louvamos, bendizemos o Teu santo nome. Obrigada, Deus, por esse tempo de oração que estivemos hoje aqui, por esses dias, Deus, que estamos aqui orando diante do Teu altar, Pai. Obrigada, Deus, porque o fogo não se apaga, Senhor Deus, porque Tu renovas nossas forças, ó Pai, para todos os dias estarmos aqui colocando lenha, Deus, lenha, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Teu Santo Espírito nos responde, Pai, com a Tua palavra, Senhor Deus. A Tua palavra, Deus, que nos vivifica, a Tua palavra que nos restaura, a Tua palavra que nos transforma, Pai. A Tua palavra, Deus, que faz aquilo para o qual ela foi enviada. Nós Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, continua, Deus, renovando as nossas forças para que amanhã, Pai, possamos estar aqui de novo, Pai. Adorando, orando, Pai. Move, Deus, os Teus filhos, Deus, para estarem aqui orando, Deus, adorando, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, para oferecerem a Ti os seus corpos, ó Deus, como sacrifício vivo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que amanhã, Deus, Tu continues abençoando, Tu continues falando, Deus, Tu continues ouvindo a oração nesse lugar, Pai. Abençoa os irmãos que vão começar a oração às 7 da manhã, Senhor. Aquece, Pai. Aquece, Pai, esse lugar, aquece as suas vidas, Deus. Honra, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Abençoa cada irmão, Deus, que vai estar fazendo oração aqui durante o dia, Senhor. E abençoa o pastor Altemar, Deus, que vai estar trazendo a Tua palavra à noite, Senhor. Usa ele, Pai. Usa ele segundo o Teu propósito, Deus, para falar ao coração dessa igreja, Pai. Continua, Deus, falando ao coração da Tua igreja, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos porque nós Te amamos, Deus. E porque Tu nos amas, Senhor. Abençoa cada um de nós, ó Pai. Nos leva a nossa casa na Tua santa paz, Deus. Renova as nossas forças, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos em paz com a alegria do nosso coração, que amanhã tem mais. 7 horas da manhã começamos até a hora que Deus quiser. Amém? Vamos em paz em nome de Jesus.